Ficar somente preso ao seu sermão, né, meus irmãos? Eu quero convidá-los nesta noite, Atos capítulo 19, por favor. Ontem à tarde eu meditei no capítulo 19 de Atos. Eu gostaria de chamá-los para esse texto aqui. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para falar ao coração dessa igreja. Atos capítulo 19 diz assim: quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todos uns 12 homens. Meus irmãos, quando a gente olha para o texto, a gente sabe que Paulo estava na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito envolvida com o ocultismo. É a mesma coisa da gente pensar a respeito do Brasil. O Brasil é um país ocultista. O Brasil ele é impregnado com o espiritismo, mesa branca, umbanda, quimbanda, candomblé. E a mesma coisa a gente poderia dizer a respeito de Efésios. Interessante que na cidade de Efésios tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa, havia uma estátua, havia um templo imenso, uma das maiores maravilhas do mundo antigo, uma estátua em homenagem à deusa Diana, ou também chamada Artemis, e todos reverenciavam, todos adoravam, todos se curvavam diante daquela deusa. Interessante que os ourives ganhavam muito, porque eles estavam sempre fabricando imagens de escultura de Diana. Interessante que certa vez estava visitando a cidade de Aparecida é do norte, interior de São Paulo, e eu vi aquele monte de imagens sendo vendidas, comercializadas, e aquilo me deixou muito indignado pelo preço que cada imagem custava. Agora imagine você o preço de cada imagem de Diana aqui, de Artemis, de Efésios. Uma segunda coisa que era muito importante na cidade de Efésios eram os pergaminhos de Efésios, ou cartas. Todo mundo que passava por aquela cidade comprava aqueles pergaminhos antes de viajar, porque dizia que aquele pergaminho seria bom agouro, lhe protegeria de todo mal, de todo acidente. Se tivesse uma mulher sem condição de engravidar, ela poderia engravidar, lhe daria também sorte no amor. Então todas as pessoas compravam, todas as pessoas
adquiriam essas coisas. E quando Paulo está ali, na cidade de Efésios, uma cidade imensa, dá para você imaginar, uma cidade com quase 200.000 pessoas, vivia naquela cidade, e ele se depara com alguns discípulos de João Batista. Eu fiquei imaginando, João Batista morreu, João Batista foi decapitado pelo rei Herodes Antipas, mas o nome dele ainda ficou sendo levado, o batismo dele ficou sendo espalhado, e chegou até a cidade de Efésios. Quando Paulo se deparou com aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eram 12 homens, 12 discípulos de João Batista. A primeira coisa que o apóstolo Paulo perguntou para eles é o seguinte, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês foram batizados com o Espírito Santo? E uma pergunta que eu lhes faço nessa noite: o que Paulo está querendo dizer quando ele olha para aqueles discípulos e lhes pergunta: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Talvez alguém vai dizer assim: ele está falando do novo nascimento, ele está falando de você ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Mas quando ele fala, quando ele faz essa indagação, vocês receberam o Espírito Santo quando creram, ele está falando do batismo com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo que aconteceu lá no cenáculo, em Atos capítulo 2. A palavra de Deus nos diz que eles estavam reunidos, 120 pessoas reunidos, juntos, congregando, orando, buscando a face do Senhor, e de repente veio um vento, depois veio um fogo e pousou sobre cada um dos discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Quando Paulo está perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo está perguntando justamente isso. Vocês foram queimados, vocês falam em línguas, vocês têm o poder de Deus na vida de vocês, o fogo queima em vocês, a presença de Deus queima em vocês, a presença de Deus está em vocês. A pergunta que o apóstolo Paulo nos faz nesta noite. Interessante, meus amados, que em Atos capítulo 8, os samaritanos foram visitados pelos discípulos. Atos 8, estava acontecendo uma coisa maravilhosa. Os samaritanos estavam sendo alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E nos diz que Pedro e João, eles foram até Samaria para ver o que estava acontecendo em Samaria, para olhar de perto o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando Pedro e João, presta atenção aqui, o movimento, quando Pedro e João colocaram as mãos, impunham as mãos sobre os samaritanos, aqueles homens começaram a falar em outras línguas e glorificavam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo que eles
no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos fala de um homem chamado Cornélio. Diz que esse homem ele era temente a Deus, ele era piedoso. Presta atenção aqui, pode ser temente a Deus, pode ser piedoso, pode ser que pratica boas obras, mas não salva, não é suficiente. E a Bíblia diz que ele teve uma visão, um anjo lhe apareceu numa visão, e o anjo então lhe disse: olha, procure Pedro, procure Simão, também conhecido como Pedro, e ele vai lhe falar a respeito de Jesus. E interessante que ao mesmo tempo, Pedro ele tem uma visão, quando ele está na casa de Simão, o curtidor. É Deus testificando ao mesmo tempo com Pedro, e daqui a pouco aqueles homens chegam, mandados por Cornélio, e Pedro então vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega naquela casa, toda a família está reunida, aleluia, toda a família está junta para ouvir a palavra de Deus. E Pedro então começou a falar de Jesus, a falar do ministério de Jesus, da unção de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, da morte de Jesus, aleluia, e que Jesus Cristo ele ressuscitou no terceiro dia. E quando o apóstolo Pedro, presta atenção aqui, quando o apóstolo Pedro estava pregando a palavra de Deus, aqueles homens foram cheios da presença de Deus. Cornélio, um centurião italiano, ele foi cheio da presença de Deus. A mulher de Cornélio, uma italiana, também foi cheia da presença do Senhor. Os filhos de Cornélio também foram cheios da presença do Senhor. Os homens de Cornélio que estavam ali foram cheios da presença do Senhor. Daqui a pouco todos estavam falando em línguas estranhas e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Paulo me perguntou assim: vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando vocês creram? Interessante que ele faz a pergunta por duas vezes. No terceiro versículo, ele faz a pergunta, no versículo 2 do capítulo 19, ele faz a pergunta no terceiro capítulo, também, ou no terceiro versículo do mesmo capítulo: vocês receberam o Espírito Santo? E eles então responderam: nós recebemos o batismo de João. Mas o batismo de João, Paulo está dizendo, não é suficiente. O batismo de João é o batismo que diz ao arrependimento. Somente ao arrependimento de pecado não é suficiente.
ficai na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais batizado com o Espírito Santo. Ficai na cidade de Jerusalém. Não é para sair, não vai dar certo. Sem o Espírito Santo não vai dar certo. Só a água não funciona, só arrependimento não funciona. Você tem que receber o poder, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós. Mas recebereis o dínamo, recebereis o poder de Deus. Vai vir um poder, vai vir uma presença, vai vir uma glória, e ela vai te revestir, e ela vai vir sobre você, e você será a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês receberam? Vocês receberam? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Eu lhe pergunto nesta noite. Você recebeu o dínamo em sua vida? Você é uma testemunha de Jesus. E eles dizem assim: nós não recebemos. Então, quando Paulo, olha o segredo aqui novamente, a mesma coisa que aconteceu em Samaria, aleluia, quando aqueles dois, Pedro e João, colocaram as mãos sobre os samaritanos, e eles então começaram, a coisa é séria aqui, meu irmão, a coisa é séria. Deus quer falar com você nessa noite, pode ter certeza. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra mais profunda na sua vida. Deus tem algo mais profunda para você. Aleluia, eu estou muito sossegado, eu estou muito tranquilo do jeito que eu estou. Não, é para você mergulhar, não é para você ficar na canela, não é, tem muita água para você mergulhar, para você bater o braço. Então, quando ele coloca as mãos sobre aqueles homens, impôs as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram todos uns 12 homens. Louvado seja o nome do Senhor. O Moody foi um grande pregador do Evangelho, ele pregava em Chicago, mas toda vez que ele pregava, duas mulheres, duas anciãs, sempre falavam assim para ele: você precisa de mais, você precisa de mais. E um dia ele ficou muito bravo com aquelas mulheres: mas vocês estão falando o quê? Toda vez que eu prego, você fica dizendo no meu ouvido: você precisa de mais, você precisa de mais. E elas então disseram: você precisa de ser revestido com poder. Lhe falta o poder na sua vida, lhe falta o revestimento na sua vida. E o Moody então começou a pedir ao Senhor: olha só, presta atenção aqui. Ele começou a pedir, ele começou a orar, ele começou a buscar, ele começou a interceder ao Senhor: me batiza, me batiza, me batiza, eu quero ser revestido, revestido com o teu poder. E um dia ele estava andando pelas ruas de Nova York, e ele sentiu uma presença tão grande na vida dele. Ele começou a sentir a presença dele, aleluia, a presença do Espírito Santo na vida dele, e parecia que ele ia estourar, ele ia estourar de poder, e eu não sabia o que fazia, porque ele estava numa avenida movimentada, e viu uma loja
fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Está vendo o que acontece? Deus fazia milagres maravilhosos, extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles. Deixa eu lhe perguntar: está acontecendo maravilhas na sua vida? Deixa eu lhe perguntar nessa noite: Deus está realizando sinais, milagres extraordinários através da sua vida? Eu lhe pergunto nessa noite, deixa eu lhe perguntar: Deus está curando enfermidade? Deus está curando. As pessoas endemoniadas estão sendo libertadas. Se você disser que não, se você falar assim: pastor, não está acontecendo nada disso na minha vida, não está acontecendo milagres, faz muito tempo que eu não sei o que é milagre, faz muito tempo que eu não sei o que é uma cura, e faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa endemoniada sendo libertada pelo poder de Deus. Está lhe faltando o poder de Deus. Você precisa ser cheio da graça de Deus. Você precisa ser cheio de Deus na sua vida. Lá nessa cidade havia alguns rapazes famosos, conhecidos por todos. Eram 7. A Bíblia diz que eles eram filhos de Seba. E eles viram o apóstolo Paulo fazendo todas essas coisas. Eles viram o apóstolo Paulo colocando as mãos sobre os endemoniados e eles serem libertos, a pessoa ser liberta pelo poder de Deus. Eles viram. E eles eram pessoas famosas, eram pessoas conhecidas, eram mágicos na cidade, pessoas mágicas, pessoas que faziam coisas. E elas então quiseram imitar o apóstolo Paulo. Viram uma pessoa endemoniada lá em Efésios e disseram assim: eu lhe expulso, eu lhes conjuro em nome do Jesus de Paulo. Tem gente que acha que expulsar demônio é uma abracadabra. Tem gente que acha que expulsar demônio é uma coisa mecânica. Ele está dizendo: eu te expulso em nome do Jesus de Paulo. 7. E o demônio olhou para eles e disseram o seguinte: ó, Jesus eu conheço, e Paulo eu também sei quem é, mas e vós, quem sois? Eu sei que nós, os demônios, eles vão dizer: nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele está acima de tudo e de todos, nós sabemos que diante dEle nós temos que adorar, diante dEle nós temos que nos curvar, porque nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis. Ele está dizendo: se há um nome no meio aqui do mundo espiritual que é reverenciado, é o nome de Jesus. Esse dia chegou um rapaz, ele foi a vida toda no Candomblé, chegou aqui, falou assim: pastor, eu aceitei Jesus domingo passado, e eu estou com essa pedra aqui que me acompanha desde quando eu nasci, porque eu fui consagrado no Candomblé.
E ele falou assim: o que eu faço o que com esse negócio aqui? Falei: vamos botar fogo? Vamos botar fogo? Eu estava ali. Vamos. Mas eu não tenho coragem não. Não, mas você aceitou Jesus. Está com medo do quê? Uma pedra? Você não tem Jesus na sua vida. Jesus não é mais poderoso do que qualquer espírito que manifestava na sua vida ou na vida do seu padrinho. Nós entramos naquele albergue ali, vamos lá no fundo e quebramos aquilo, queimamos aquilo. Agora está libertado em nome de Jesus. Os demônios estão dizendo: ó, se tem um nome que nós reconhecemos, se tem um nome que é temido no inferno, é o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome que todo joelho vai ter que se dobrar, que toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome de Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, o Deus unigênito que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Eles estão dizendo: se tem um nome, se tem um nome que nós respeitamos, é o nome de Jesus. Nós respeitamos também Paulo, porque Paulo é servo, porque Paulo é lavado no sangue de Jesus, porque Paulo ele vive o Evangelho. Ele não está só na capa. Tem gente que só está na capa. Tem gente que só parece que é, mas não é. Vem para a igreja, parece que é, mas não é. Está na capa. E o diabo sabe que você está na capa. E o diabo sabe que você está fingindo. O diabo sabe que você não é verdadeiro. Mas Paulo não. Paulo ele tem unção. Paulo tem presença. Paulo tem vida com Deus. Paulo ele tem relacionamento com Deus. Nós sabemos quem é o Senhor Jesus. Nós sabemos e sabemos quem é Paulo. E vós? E vós? E você quem é? E vós? E você quem é? A Bíblia diz que aqueles demônios pegaram aqueles 7 rapazes e bateram naqueles rapazes, deram uma surra naqueles rapazes, saíram quase pelados, com as roupas todas rasgadas. Tem gente que não sabe com quem está se metendo, não sabe. Eles foram envergonhados, mas fique sabendo, por causa disso, diz a palavra do Senhor, que o nome de Jesus foi glorificado. O nome de Jesus foi glorificado. O nome de Jesus foi exaltado. O nome de Jesus foi honrado. A Bíblia diz que as pessoas pegavam, presta atenção, as pessoas pegavam objetos esotéricos. Eu me lembro que quando eu passei um tempo da minha vida, eu era meio paspalho, comprava aqueles livros do Paulo Coelho, e todo mundo sabe que Paulo Coelho é um bruxo, e eu dando uma de intelectual, eu preciso ler Paulo Coelho, porque todo mundo está lendo, Pinóia, tudo encharcado de demônios, de espírito. Eu falo porque eu li o livro, não somente o livro, Alquimia e vários livros que eu li do Paulo Coelho, totalmente encharcado de demônios, de espíritos. As pessoas pegavam talismã, as pessoas pegavam objetos, as pessoas pegavam livros, qualquer coisa que tinha servido como elo, delas com aqueles espíritos, com aqueles demônios.
e começaram a montar uma fogueira lá na cidade de Efésios. Você tem o que aí? Eu tenho um santo. Eu tenho o santo da Diana. A imagem da Diana, joga fora. Tem o que? Eu tenho um livro esotérico, joga fora. Você tem o que? Eu tenho os pergaminhos de Efésios, joga fora. Você tem o que? Eu tenho um santo isso, um santo aquilo, joga fora, quebra tudo, não presta. Você tem o que? As correntes, joga fora, joga fora. Tudo que te unia ao mundo espiritual do passado, joga fora, queima. E eles fizeram uma grande fogueira, a Bíblia diz, que deu mais de 50 mil denários. 50 mil dias trabalhados é o valor de todos aqueles objetos que estavam reunidos ali, pegando fogo. Eu quero pegar esse copo de pé, em nome de Jesus. Tem que haver um posicionamento nesta noite. Tem que haver um posicionamento. Assim como aquelas pessoas se posicionaram, aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas e disseram: a partir de hoje, quem manda na minha vida. Esse tempo atrás eu vi uma pessoa, e ela me viu, tinha uma outra pessoa do lado dela. Eu cheguei nela e dei a paz do Senhor. Ela não me quis assim dar a paz do Senhor. Eu percebi que a fé dela estava titubeando. Tem muita gente com a fé titubeando. Tem gente que não aguenta ficar na hora da palavra porque não está em Cristo não. Está em Cristo não. Está com a fé titubeando. Ela ficou assim com a fé titubeando. Ficou tipo envergonhada. Olha só, nós temos que tomar um posicionamento. Você está do lado de quem? A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: você está do lado de quem? Você está do lado de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele que é maior, aquele que é todo poderoso, ou você está do lado de lá, preso, emaranhado no sistema desse mundo aí fora, como aquelas pessoas em Efésios? Elas estavam emaranhadas, elas estavam presas no sistema do mundo. Eu já fui uma pessoa aprisionada ao mundo. Eu já fui uma pessoa aprisionada. Eu já servi o diabo na minha vida, já servi. Os momentos mais amargos, mais terríveis da minha vida foram os tempos que eu passei debaixo da opressão de Satanás. Até que um dia eu tive um encontro com Cristo e toda aquela opressão foi embora. Aleluia. E nessa noite, Jesus está lhe chamando nessa noite.